Informativo Mundial das Missões. Aprendendo a ler. Joy Ceia não sabia ler porque simplesmente não havia escolas no vilarejo onde morava, na Libéria. Ele sempre trabalhou na plantação de arroz da família e nunca teve o menor incentivo para aprender a ler. Certo dia, um evangelista adventista chamado Willie chegou no vilarejo para fazer uma série de pregações. Após um mês de pregações, todos os adultos daquele vilarejo e do vilarejo vizinho decidiram ser batizados. Joy foi um dos batizados. Ele amava Jesus e queria compartilhar também aquela mensagem, mas não sabia ler. Então o evangelista criou uma classe bíblica para os interessados que queriam aprender a ler, e Joy participou. Na primeira aula, Willie entregou uma Bíblia para cada participante e explicou como achar os textos bíblicos. Diariamente eles se reuniam para tentarem ler a Bíblia e oravam para que Deus abrisse suas mentes. Então, certo dia, enquanto o evangelista lia um verso bíblico, Joy percebeu que conseguia ler na sua própria Bíblia. Joy ainda percebeu que seus colegas também estavam conseguindo ler, para surpresa de todos, inclusive do evangelista Willie. Ao voltar para casa, Joy tentou ler outro livro, mas não conseguiu. Só conseguia ler a Bíblia. Essa história aconteceu em 1937 e Joy passou sua vida inteira lendo e pregando com entusiasmo sobre o Deus da Bíblia. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a construir uma escola de ensino fundamental em Buchanan, Libéria, uma cidade bem próxima do vilarejo onde Joy aprendeu a ler. Essa escola irá substituir uma escola destruída durante a Guerra Civil da Libéria, na década de 90. Por isso, sejamos liberais. Feliz sábado, você, meu amigo e amiga que nos acompanha aqui no canal Yas de Chakra, a cada sábado. Já está acostumado com a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Falamos nosso último encontro que estávamos concluindo mais um trimestre e agora estamos iniciando. Na verdade, já estamos na segunda lição do trimestre, que tem o trimestre inteiro vamos estudar sobre fazendo amigos para Deus. E essa semana estudaremos sobre testemunhos cativantes, o poder do testemunho pessoal. E essa semana temos aqui como convidado o nosso irmão Pablo, que está conosco, e juntos iremos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Feliz sábado, tudo bem, Damasceno? Tudo bem. Uma lição maravilhosa, né? Um tema assim importante, né? Fazendo amigo para Deus, a alegria de participar de sua missão. E nós vamos aí navegar por esses mares ao longo desse trimestre. E você é convidado a estudar a lição juntamente conosco. Se você ainda não adquiriu a sua lição, procure os meios, né, de estar adquirindo. Se tiver alguma dificuldade financeira ou de locomoção, de logística, não é? Se a sua lição também não chegou, se você quiser, depois você pode me procurar que a gente vê o que é que a gente pode fazer para te ajudar, mas não deixe de ter esse material maravilhoso nas suas mãos. Você precisa se alimentar, né? Como eu tenho uma neném em casa, né? Você já sabe que eu tenho uma neném em casa, Heloísa, e ela deve estar escutando o papai conversar agora. Ela precisa mamar de 3 em 3 horas. Então, olha como eu estou com as olheiras aqui. Você consegue ver daí? Estou com olheira, Damasceno já passou por isso. Então, ela se alimenta às 6 da manhã, 9, 12, 15, 18, 21, aí meia-noite, aí depois 3 horas da manhã, né? E assim vai. E aí a gente fica um pouquinho sem dormir. Mas, assim como ela precisa de alimento físico, nós precisamos, além dele, nós precisamos de um alimento espiritual, né? Então, assim como todo dia eu conto uma historinha da Bíblia para minha filha, eu preciso estudar a historinha dos adultos, a lição da Escola Sabatina, para
que eu possa estar nutrido e para que eu possa também atingir aqui o objetivo da lição desse trimestre, né, Damasceno? Aqui na capa a gente vê um homem na oficina, um carro, né, o capô aberto, mas tem uma lanterna ali, não é? Que poderia estar iluminando o motor do carro, mas não está iluminando a Bíblia. E aquele mecânico está estudando a Bíblia com um rapaz ao lado. Então isso é o testemunho, né? Muito bem. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveito para te convidar a se inscrever, tá? E ativar o sininho das notificações para não perder nenhum sábado do estudo da nossa lição. E aproveita também e compartilha esse vídeo com alguém que você ama, que você quer levar uma palavra de esperança nesse momento tão difícil, onde as pessoas estão isoladas em seus lares há mais de 100 dias, muitas vezes sem um conteúdo proveitoso para se assistir. A palavra de Deus é o melhor conteúdo que podemos ouvir e estudar, né? Então, como eu já tinha dito aqui inicialmente, vamos estudar essa semana sobre testemunhos cativantes, o poder do testemunho pessoal. Testemunhas cativantes, o poder do testemunho pessoal, né? E o verso que está lá em Atos, capítulo 4, versículo 20, fala: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Em que contexto, Paulo? Lucas narra aqui Atos 4:20. Lucas 4:20 é uma passagem interessante, né? Porque ela vem falando do testemunho de Pedro, né? Pedro, ele pregou para uma multidão de pessoas, e naquele dia, apenas naquele dia, mais de 3.000 pessoas foram batizadas, né? Aceitaram a Jesus. Mas logo após essa grandiosa pregação, Pedro, então, ele é levado preso, né? Para o Sinédrio, né? Ele foi levado para o Sinédrio ali porque ele estava testemunhando, ele estava pregando das coisas que ele viu e ouviu, né? Então ele foi repreendido por isso, né? E daqui a pouquinho a gente vai se aprofundar aí, né, nesse verso aqui, né, nesse episódio em que Pedro se encontrava ali. Mas é o seguinte: existem diversas formas de testemunhar, né? Existem diversas formas de testemunhar, existem diversos testemunhos, né? Cada um é diferente do outro. Se o testemunho é pessoal, a gente pode dizer que em nossa igreja nós temos 22 milhões de testemunhos pessoais ao redor do mundo, porque o meu testemunho é diferente do seu, não é, Damasceno? Com certeza. Então, existem alguns que passam por experiências assim grandiosas: o ex-usuário de drogas, o ex-traficante, o ex-alcoólatra, né? O ex-homossexual, né? Existem diversos testemunhos. Cada uma dessas pessoas, quando tem um encontro com Jesus, elas passam por uma experiência de transformação. Mas existem outras pessoas também que têm o seu testemunho e que não passaram por uma transformação desse nível, né? Por exemplo, eu tenho o meu testemunho pessoal, mas eu nasci na igreja, praticamente. Eu entrei na igreja com 4 anos, então não precisei experimentar drogas, não precisei me prostituir ou ingerir álcool ou fazer qualquer outro tipo de coisa para dizer que eu tive um grande testemunho de transformação. Não, mas no meu dia a dia eu experimentei a minha transformação. Então essa talvez seja também uma das belezas dessa questão do testemunho pessoal. O Espírito Santo, ele trabalha em cada coração de forma personalizada, né? Ele conhece a você, conhece a mim, conhece o nosso ancião, conhece a quem está em casa me escutando. Então, para cada pessoa, ele trabalha de uma forma. Agora, a convicção e a certeza que Pedro teve aqui é o que eu gostaria de ter, e faço votos que cada um tenha, né? Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, né? Então, uma testemunha, ela não pode se calar, né? Num tribunal, uma testemunha, ela tem que falar a verdade, né, dos fatos. Ela tem que narrar o fato assim como ele aconteceu. Não vai florear, né? Não vai encher de florezinhas para a história ficar mais bonita, ou não vai omitir a verdade ali sob pena de ela passar a sofrer um processo, né, por conta
do falso testemunho, né? Então, o testemunho é isso, ele é vivo, é verdadeiro, é real, e é bom cada um encontrar o seu testemunho, né? Para poder falar e mostrar ao mundo. Muito bem. Vamos passar para o domingo, que tem como título Testemunhas Improváveis. O nosso irmão Pablo comentou aqui muito bem a respeito do testemunho pessoal, né? Muitas vezes a pessoa vem de uma condição, de um estilo de vida diferente, e ao ter encontro com Jesus ela passa a ser uma outra pessoa. Ela poderia ser um drogado e ela deixa de ser usuário. Ela poderia ser uma prostituta e deixa de viver da prostituição. Ela poderia ser um alcoólatra e deixa de ser viciado em álcool. Dentre tantas outras coisas, né? Estamos citando apenas esses exemplos. E no estudo do domingo, Marcos narra aqui o encontro de Jesus com um endemoniado de Gadar, né? Quando Jesus transforma a vida daquele homem e ele deixa de ser uma pessoa que estava ali possuída por espíritos maus, né, e passa a ser uma nova criatura, como Jesus próprio mesmo disse, né? Só que Jesus naquele momento ali, ele tinha duas opções: deixá-lo ir com ele ou mandar que ele fosse testemunhar. E qual foi a opção que ele mandou, irmão Paulo? Interessante essa história, né? A cidade ali chamada de Decápolis, né? E aí você vê como a gente sofre a influência do grego, né? Hoje você vê muito falar em metrópole, em megalópole, né? E todas essas palavras vêm aqui, né? Da palavra em grego polis, né? Que significa cidades, né? Então Decápolis era um conjunto de 10 cidades ali que existiam naquela época, no primeiro século, às margens do Mar da Galileia. E certa vez, Jesus estava passando ali por uma daquelas 10 cidades, não é? E o verso 15, não é, de Marcos capítulo 5, vem tratando do 15 ao 20 da história desse homem. Um homem endemoniado com uma legião de espíritos, né? Uma legião de demônios. E ao esse homem ter ido, né, ao encontro de Jesus, Jesus então liberta aquele homem, não é? Remove aquela legião de demônios daquele homem. E então aquele homem endemoniado antes, não é? Sujo, mal vestido, maltrapilho, né? Ele então passa a ter uma nova conduta, uma nova postura, né? Vestido em perfeito juízo. Então os moradores daquela cidade ficaram temerosos ao ver aquele homem daquele jeito, transformados, né? Tomaram um susto, porque aquele homem passou por uma transformação. Mas o que aconteceu de interessante é que aquele homem, aquele ex-endemoniado, ele pediu a Jesus que Jesus permitisse que ele o seguisse, né? Que ele passasse a ser um seguidor de Jesus, assim como os discípulos seguiam a Jesus, estavam com Jesus. Aquele homem então gostaria de passar a estar com Jesus para poder, além de aprender mais, testemunhar também aonde quer que Jesus fosse a respeito do que Jesus havia feito para com aquele homem. Mas Jesus, de forma muito sábia, disse para aquele homem que não, que ele deveria ficar ali e pregar para os seus, para a sua família. E aí eu pergunto para você, quem melhor poderia pregar para aquela cidade, Decápolis, para aquelas 10 cidades, não é? A não ser aquele homem que era conhecido, que as pessoas já sabiam da história, do histórico dele de endemoniado. Que temiam ele, inclusive. E a partir daquele momento, então, aquele homem, ele mudou, ele foi transformado. E Ellen White diz assim, ó: como testemunhas de Cristo, devemos dizer o que sabemos, o que nós mesmos temos visto, ouvido e sentido. Se seguimos Jesus passo a passo, teremos algo positivo a contar sobre a maneira pela qual ele nos tem conduzido. Então aquele homem ali, ele era uma testemunha viva de Jesus, né? E aí o testemunho dele falaria muito mais aos seus, à sua terra, à sua cidade, do que caminhando com Jesus por outras cidades em que ele não era uma pessoa conhecida, né? Então aí a importância
não é, do testemunho, mesmo aqui talvez ele sendo não uma testemunha improvável, ninguém acreditaria que aquele homem passaria por aquela transformação, mas sim, ele passou. Então a partir daí ele passou, então até a possibilidade de testemunhar para sua família e para os seus amigos. Passando para a segunda-feira, que tem como subtítulo Proclamando o Cristo Ressurreto. Bom, o texto que está baseado o estudo da segunda-feira está lá em Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 11, onde consta o relato do conhecimento, né, da ciência que as duas Marias tiveram ao chegar no túmulo de Jesus. Para a surpresa dela, né, Paulo, encontrar o túmulo vazio. Jesus não estava mais lá, como ele já tinha profetizado, como ele tinha dito aos seus seguidores ao longo do seu ministério, ele ressuscitaria ao terceiro dia. E para a surpresa de Maria, ela encontrou o túmulo vazio. Mas qual foi a reação que Maria teve ao encontrar esse túmulo vazio? Interessante, né? Aí eu vou voltar um pouquinho à lição da semana passada, se você estudou. A gente estava falando sobre o Mar da Galileia e o Mar Morto, né? O Mar da Galileia, ele margeia ali a região da Galileia e todo Israel e vai descendo para o sul. E ao descer para o sul também ocorre uma depressão geográfica, né? Então vai descendo a altitude até chegar a 450 metros abaixo do nível do mar. E ali se encontra o Mar Morto, né? Mas até o Mar da Galileia chegar lá, né, o Jordão e tal, vários afluentes vão se formando, né? A região ali vai sendo irrigada, produzindo muito. Mas quando chega lá na depressão, lá a 450 metros de profundidade, não há vida praticamente. É um clima desértico e pouquíssimas bactérias no fundo do Mar Morto. A pergunta é, você quer ser o Mar da Galileia ou você quer ser o Mar Morto, né? Então a lição aqui, segunda-feira, tem muito a ver com isso, na minha opinião. Maria, as duas Marias no caso, foram até ali, não é, ao túmulo de Jesus para embalsamar o corpo dele. Acredito que fosse um ritual ali costumeiro deles, né, embalsamar o corpo de uma pessoa que fosse importante, né? Acho que nem todo mundo passaria por esse processo, né, de embalsamar, porque certamente envolvia recursos. Mas então aquelas mulheres foram ali para embalsamar o corpo de Jesus. A verdade é que elas estavam tristes e todos sem esperança, não sabiam o que ocorreria no futuro, porque esqueceram da promessa, a promessa da ressurreição, né? Estava todo mundo tão chocado com a morte que esqueceram a ressurreição. E quando chegam até o túmulo e encontram, né, a pedra do sepulcro, né, aberta ali, e quando entram só veem as vestes de Jesus, elas se desesperam, acham que alguém foi até ali, roubou o corpo, né? Começa a passar inúmeras coisas pela cabeça delas, até que um anjo aparece e diz para elas, não tem mais, porque o Jesus que foi crucificado, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Então Maria, certamente as Marias tiveram inúmeros sentimentos naquele momento, mas um sentimento elas não tiveram, que foi a dúvida. Esse elas não tiveram. Muito pelo contrário, elas correram para contar a história, para compartilhar com os outros discípulos que estavam ali escondidinhos em Jerusalém, não é? Então, a reação dela foi a de sair e anunciar a notícia, né? Então, a lição vem falando aqui que é impressionante. Jesus, apesar de ter dito várias vezes que aquilo ali aconteceria, os discípulos, eles acabaram perdendo um pouquinho o norte, né? E inclusive alguns até se recusaram inicialmente a acreditar. Não à toa, você sabe, Tomé disse só vendo para crer, né? Ficou marcado, coitado, por ter dito aquilo. Então Maria, ela preferiu ser o Mar da Galileia. Ela preferiu compartilhar a boa nova, compartilhar a notícia da ressurreição. E aí a lição também aqui vem falando assim, ó, que pergunta interessante, alguém já rejeitou seu testemunho? Como você reagiu e o que aprendeu com essa experiência? É uma experiência chata, né? A gente sempre fala como é bom a gente reconhecer como cristão, como adventista, alguém que
que anda na linha, né, se assim eu posso falar, mas em contrapartida também há momentos em que, mesmo você testemunhando, algumas pessoas recusam o seu testemunho, recusam receber uma revista, um folheto, né? Alguns dizem, eu já tenho minha religião, não preciso desse conteúdo. Então, infelizmente é chato, mas a gente não pode perder de vista a nossa missão, que é testemunhar, né? A gente não pode reagir cabisbaixo, ou triste, ou duvidando que deveríamos ter feito aquilo. A gente deve ter a certeza de fazer o certo, de sempre anunciar, né? E sempre aprender com as experiências, tanto as positivas como as negativas. Verdade, devemos tomar como exemplo a conduta, né, a postura das Marias, que ao ter ciência, né, da ressurreição, correram para proclamar aquela boa nova, aquela história que muito interessava. E nós também, quando temos esse encontro com Jesus, precisamos compartilhar, né, dessa ressurreição dele em nossas vidas. Mas passando para a terça-feira, fala sobre que vidas transformadas fazem a diferença, né? É verdade, a lição de terça aqui, um dos pontos altos da lição, né? Entre terça e quinta a gente encontra os pontos altos da lição, mas aqui a gente tem a história de Pedro lá do verso, né? Pedro e João. Após a descida de Pentecoste, Pedro e João, eles percorreram ali em Jerusalém pregando, né, anunciando a verdade, anunciando que aquele povo havia rejeitado e crucificado Jesus junto com os líderes religiosos. E num dado momento daquela pregação, aqueles homens perguntaram para eles, o que é que nós podemos fazer então? Aí Pedro e João disse para eles, arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus, né? E pregaram com muita intrepidez, né? Com segurança. E a lição vem trazendo lá, Atos 4:13, né? Vem falando que eram homens iletrados, né? Homens sem muita cultura, né? Homens pescadores, homens sem grande instrução, mas que após o derramamento do Espírito Santo produziam fruto, né? Que era o testemunho. Um testemunho do que viram, do que ouviram e do que estavam sentindo naquele momento. Então eles falavam com avidez, com intrepidez, e o Evangelho, né, a igreja no Novo Testamento explodiu em crescimento, e apenas no dia de Pentecostes 3.000 pessoas foram batizadas. Apesar disso, Pedro e João foram levados pelas autoridades, porque as autoridades estavam incomodadas, né? Incomodadas com o crescimento da nova religião, né? Do novo caminho que surgia ali. Então aqueles homens, Pedro e João, foram convidados aí perante o Sinédrio e aos governantes ali, e a ordem foi: pare de pregar a respeito de Jesus, pare de pregar a respeito da ressurreição, né? A seita dos fariseus e dos saduceus, né? Os fariseus, salvo engano, eles não acreditavam na ressurreição. Agora eu não lembro bem se são os saduceus, né? Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, então eles negavam veementemente esse testemunho de Jesus por conta de uma questão cultural deles, de crença, de um dogma que não era bíblico, por sinal, né? Se a gente, é interessante até pensar nisso, porque a lei e os profetas traziam casos de ressurreição, né? Eliseu ressuscitou o filho da sunamita, né? Sim. E mais Elias também, salvo engano, também teve um episódio de ressurreição. Então, como não existia a ressurreição, né? Como não existia? E sendo que eles acreditavam na lei e nos profetas, então era uma questão polêmica ali para a época. E aí Pedro e João, eles respondem o verso que a gente viu essa semana, né? Deixa eu voltar aqui na minha lição. O verso diz: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então para eles era impossível deixar de pregar. Essa foi a resposta deles: não posso deixar de pregar, não é? Então o Ellen White, Caminho a Cristo, página 78, diz assim: no momento que uma pessoa aceita a Cristo e em seu coração nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo,
a verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Então eles, naquele momento, eles decidiram não esconder a verdade que estava cravada, fincada no coração deles. Muito bem. Quarta-feira, compartilhando nossa experiência. O autor trouxe aqui, né, o testemunho de Paulo, né, após a sua última viagem missionária. Ele fez 3 viagens missionárias, e após a sua última viagem missionária ele foi preso em Jerusalém, e dentre outras pessoas que ele precisou comparecer foi frente ao rei Agripa, né? E nas condições que ele se encontrava, preso, acusado injustamente, né, Paulo tinha 2 opções: clamar pela sua liberdade ou ficar conformado com a prisão, mas testemunhar de Cristo, que era a parte principal. E Paulo ficou com qual opção, Paulo? É verdade. O cristianismo, ele tem dessas coisas, né? O nosso testemunho, ele, ao ter um encontro com Jesus, a gente não para ali naquele momento, a gente vai crescendo, né? Passo a passo. Então, a cada dia é uma experiência nova com Deus. E Paulo, ele passou por essa experiência. Quando ele teve esse encontro com o rei Agripa, Atos 26, do verso 1 a 32, ele vem fazendo uma narrativa ali de todo o processo, né, de como houve aquela conversão, de quem ele era antes e de quem ele era depois. E interessante que o rei Agripa, no finalzinho, ele ainda fala assim: Paulo, por pouco tu não me persuades a tornar-me cristão, né? Para a gente ver. Então Paulo, Paulo era um estrategista, né? Então ali naquele momento ele chamou o rei Agripa adversado em todos os costumes e questões que entre os judeus. Então ele, digamos que ele trouxe o rei para o lado dele, não é? Amaciou o ego do rei, e depois então ele começou a contar o testemunho dele. E por pouco o rei então não se persuade a tornar-se cristão. No mínimo o rei acreditou, né? Sim. Acreditou no testemunho dele. Tanto que após isso, o rei Agripa falou assim: olha, se ele não tivesse apelado para César, ele era para estar livre, porque não vejo nenhum mal nesse homem, ele não cometeu nenhum crime para estar preso. Mas Paulo tinha apelado para César, então ele seguiu preso, né? Então Paulo estava cheio de fé, comprometido com a verdade, firme na defesa da justiça, né? Então Paulo, ele transbordava o amor, ele transbordava a bondade, e esse episódio demonstra, não é, o poder do testemunho pessoal e como a gente pode lidar com as pessoas, não é? A gente não pode enfiar a nossa verdade, o nosso testemunho goela abaixo de uma pessoa. Você tem que entender os costumes, como a pessoa age, como ela pensa, o que ela está esperando naquele momento, né? Porque senão você vai forçar a barra, e aí, ao invés de criar um ambiente de empatia, vai criar um ambiente de antipatia, né? Então a gente tem que agir cuidadosamente ao testemunhar, e no caso de Agripa a gente vê que o efeito foi positivo, né? Porque Paulo, ele soube fazer uma abordagem, né? O testemunho dele era poderoso, é um testemunho de como Jesus tinha transformado a vida dele, e isso trouxe um impacto bastante grande ali na vida daquele rei. Não há testemunho tão eficaz quanto o de uma vida transformada, né? O testemunho de uma vida verdadeiramente convertida tem uma influência maravilhosa sobre os outros. Até reis ímpios são movidos então por vidas mudadas pela graça. Então veja a importância da gente testemunhar, e testemunhar de algo genuíno, de algo que aconteceu em nossas vidas, né? Muito importante. Sim. E Paulo tinha mais do que o que contar, né? Lendo o livro de Atos, nós vamos perceber que Paulo, ele sempre foi uma pessoa que amava a Deus, mas tinha
compreensão equivocada de Deus. Exato. E quando ele teve um encontro com Cristo a caminho de Damasco, ele passa então a viver uma realidade diferente, a realidade que Deus tinha planejado para ele a todo tempo. Então, quando ele se depara aí com Agripa, ele tinha uma história de vida muito louca para contar, né? De uma pessoa culta, que muito provavelmente tinha boas posses, mas que largou tudo isso em nome do Evangelho, e foi assim até seu último momento de vida. É verdade. Bom, vamos então passar para o estudo da quinta-feira, o poder de um testemunho pessoal. É interessante eu me empolguei aqui, né? Já comecei a contar o testemunho de Agripa, né? Desde a lição de quarta-feira, o testemunho de Paulo em Agripa. Aí, aqui, só para recapitular, aqui tem dois versos aqui interessantes, que tem muito a ver, né, com o poder do testemunho pessoal. Que é a primeira carta de João 1, do verso 1 ao 3, que diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir, eu deixei aqui marcado no celular, Gálatas 2:20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então esses dois versos têm tudo a ver com testemunho pessoal e também com essa questão de compartilhar a experiência, né? Porque embora João e Paulo eles tenham tido experiências de vida diferentes, ambos se encontraram com Jesus. E a experiência deles com Cristo não tinha acabado depois de ter um encontro em um ponto específico do passado. Elas avançaram, né? E aí que entra, como a gente estava comentando nesse instante, a respeito de Paulo e Agripa. A experiência de Paulo até o fim da vida dele foi cada dia uma experiência, cada dia um novo passo, né? Para cada pessoa que Paulo encontrava no caminho, ele testemunhava, e às vezes de uma forma diferente, entendendo o público que estava tendo encontro com ele, né? Então Paulo ele estava ali diante do último descendente da linhagem dos judeus, dos Macabeus e da casa de Herodes. A Agripa professava ser judeu, mas no fundo era romano. E o idoso apóstolo, né, Paulo, já cansado das viagens, marcados por tantos conflitos, né, entre o bem e o mal, estava ali com o coração repleto de amor de Deus e o rosto radiante com a bondade do Senhor. Não importava o que tinha acontecido em sua vida e as perseguições e dificuldades que havia experimentado, ele declarou que Deus é bom e isso é maravilhoso. Não importa a dificuldade que eu e você passa, né, Damasceno, ou que você que está em casa passa, o importante é você testemunhar que Deus é bom, testemunhar, declarar. Você e eu vamos passar por tribulações, dificuldades, provações, mas Deus ele continua sendo bom. Com barriga cheia ou com a barriga vazia, Deus continua sendo bom e a gente precisa testemunhar desse amor de Deus por cada um de nós. Sem sombra de dúvida, né? Nós vimos aqui no estudo da lição da semana que os apóstolos tiveram a oportunidade de viver com Jesus, né? E a respeito dessa vivência, eles fizeram um testemunho ocular daquilo que presenciaram, os milagres, da ação de Jesus, a sua bondade, o seu amor para com as pessoas, mas também testemunharam da transformação que sofreram, que foram influenciados a partir desse relacionamento com Jesus. E isso faz toda a diferença. Nós falamos aqui logo no início, você citou aí a questão de pessoas que eram drogadas, deixaram de usar drogas, que eram viciados em álcool, que eram prostitutas. Ou seja, nada melhor para influenciar uma pessoa do que ter a oportunidade de ver uma pessoa que vivia de uma forma e passou a viver de uma outra forma totalmente diferente, só que numa condição para melhor, né? E essas pessoas aqui tiveram essa possibilidade de compartilhar esse testemunho pessoal de uma vida transformadora. E que alegria viver dessa forma, né? Verdade. Bom, então assim, nós estamos chegando aqui ao final do estudo da nossa lição e quero agradecer a você que esteve conosco, que
examinou as escrituras, que compartilhou conosco esse momento de estudo, de recapitulação, e dizer para você o seguinte: a essência de uma vida cristã é um relacionamento pleno com Jesus. E todas as vezes que temos esse relacionamento com Ele, nós precisamos compartilhar com outras pessoas deste amor, dessa transformação que vivemos e que sabemos que Ele pode operar na vida de outras pessoas. Nosso irmão Pablo também tem 1 minuto para fazer suas considerações finais. O autor da lição, o pastor Mark Finley, ele foi muito feliz no comentário de sexta-feira, quando ele disse que, por mais importante que seja a doutrina correta, ela não substitui uma vida transformada pela graça. E aí ele traz uma citação em Atos dos Apóstolos, página 31, que diz o seguinte: o Salvador sabia que nenhum argumento, embora lógico, abrandaria corações endurecidos, nem atravessaria a crosta da mundanidade do egoísmo. Sabia que os discípulos precisavam receber o dom celestial, que o Evangelho só seria eficaz se fosse proclamado por corações entusiasmados e lábios eloquentes, capacitados pelo vivo conhecimento daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, isso aqui é testemunho pessoal, né? Os anjos adorariam, amariam vir fazer essa obra, mas Deus designou para mim e para você, e a gente precisa fazer isso também através do nosso testemunho, né? A nossa vida deve ser um livro aberto, deve ser a palavra de Deus viva, falando a toda a humanidade. Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa crescer em Cristo ao longo desse trimestre. Amém. E antes de terminar aqui, nós temos aqui o estudo, né? Ensinos de Jesus. Se você quer conhecer um pouco mais da verdade bíblica, se você quer um pouco mais saborear a palavra de Deus, né? Nós estamos aqui com o estudo Ensino de Jesus. Se você quiser tê-lo em sua casa, no conforto do seu lar, e poder compartilhar com seus amigos também, nós vamos deixar o link, né, na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato conosco, como também pode mandar mensagem nos comentários, e nós então enviaremos para você, tá ok? Então, antes de terminarmos, vamos agradecer a Deus por esse momento, e o irmão Pablo despede conosco uma oração. Oh Deus eterno, Pai soberano, obrigado por essa lição, por esse trimestre que o Senhor nos presenteou com uma lição tão profunda a respeito do testemunho pessoal. E que cada um dos seus filhos possa aprender ao longo desse trimestre a importância e a alegria que é testemunhar do teu amor, da tua bondade e das misericórdias. Senhor, que nós não sejamos como o mar morto, mas que sejamos como o mar da Galileia, que alimenta uma multidão de pessoas e por onde passa traz vida. Que nós possamos dessa forma trazer vida onde quer que passemos, anunciando a tua verdade. É isso que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: o desafio de Hannah. Senhor, eu estou sozinha com os meus filhos. Preciso de ajuda espiritual. Me ajude, Senhor, a encontrar o teu caminho. Bom dia! Bom dia. Sou o representante do Serviço Educacional Lar e Saúde e gostaria de falar com a senhora numa breve visita. Eu poderia entrar? Um momento. Pode entrar. Que linda família a senhora tem. Qual o nome dos seus filhos? O mais velho se chama Gabriel e o mais novo que está brincando é o Alejandro. E eu estou esperando outro bebê e estou grávida. Meus parabéns. Por favor, sente-se. O objetivo da minha visita é apresentar um material muito útil para a família, como, por exemplo, esta Bíblia. Completamente ilustrada, com pinturas de artistas famosos, contando a história de Jesus.
Que Bíblia linda! Que pinturas maravilhosas! São iguais às que minha avó me mostrava na antiga Tchecoslováquia. Você pertence a que igreja? Eu sou adventista do 7º dia. Vou à igreja no sábado. Verdade? A minha avó também ia na igreja aos sábados no país dela. Ontem eu fiz uma oração, pedindo a Deus que me ajudasse a encontrar uma igreja. Que coincidência, né? Naquele dia, Hannah comprou O Desejado de Todas as Nações e também outro livro de cozinha. Tive a oportunidade de orar por ela, pelos seus 2 filhos e também pelo bebê que logo nasceria. Depois, lhe entreguei um folheto com o endereço da igreja. No nosso trabalho como colportores, não podemos saber o que vai acontecer com as pessoas que recebem os livros que distribuímos. Porém, eu fui abençoado 4 anos depois, em um encontro de colportagem que foi realizado na Universidade Adventista do Plata. Naquele dia, vi a Hannah novamente, dando seu testemunho diante de todos os colportores. Ela comentou que depois da visita de um colportor, foi à igreja, estudou a Bíblia e se batizou. Hoje em dia, tenho o enorme prazer de ter esta linda família como meus amigos. Aquela bebê que estava por nascer se chama Natália e é fisioterapeuta. Alejandro, segundo filho, é pastor e diretor do Centro Adventista de Vida Saudável de Missões. E Gabriel, o primogênito, também é pastor e dirige a Casa Publicadora da Argentina. Hannah está aposentada e vive em Libertador, San Martín. Aquela visita do colportor mudou a minha vida. Depois, já batizada, eu também me uni à colportagem e tive como diretor o pastor Carlos Fernandes. Eu vivo em San Juan. Estou trabalhando no meu último distrito pastoral e em breve vou me aposentar. Agradeço a Deus pela obra que Ele fez em minha vida todos esses anos, pela experiência maravilhosa da colportagem e por ter a certeza de que muita gente estará no céu por causa desse trabalho. Agradeço a Deus também pelo ministério pastoral, pois me permitiu batizar muitas pessoas e, dessa forma, tocar o céu com as mãos. Provai e vede. Que lindo testemunho de fé do nosso querido pastor Carlos Fernandes. Agora, quero convidá-los a participar deste momento de adoração, através dos nossos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Feliz sábado, igreja. Tudo bem com vocês? É uma alegria grande estar aqui neste sábado, trazendo para cada um de vocês um pouco mais da palavra de Deus. Eu sei que você está aí na sua casa, nos acompanhando todos os sábados. E eu te convido para em breve você poder voltar à casa do Senhor. Nós já estamos abertos aos sábados, seguindo os protocolos de segurança, com a quantidade de pessoas reduzida. Então, se você não tem nenhuma doença associada, se você está se sentindo bem, volte à casa do Senhor, porque nós estamos aqui esperando vocês. Neste sábado, nós vamos tratar de um assunto muito interessante, um assunto que eu gosto muito. Hoje é o sábado de mordomia e dessa forma eu gostaria de falar um pouco sobre um tema que eu gosto, reavivamento e reforma. E o sermão dessa manhã tem como tema santificação, porque o dia está próximo. Interessante que eu ouvi um pregador falar que ele não temia a morte porque para ele seria lucro morrer, afinal ele iria descansar no Senhor e aguardar a manhã da ressurreição. É verdade, ele tem toda a razão. Porém, eu prefiro esperar o Senhor vivo e prefiro subir com Ele juntamente com os que morreram e irão ser ressuscitados, conforme está lá em 2 Tessalonicenses 4:16. Eu prefiro subir assim. Então, subindo assim, subindo vivo, como eu estou aqui agora em carne e osso, eu preciso me preparar. Eu preciso a cada dia me santificar, porque o dia está próximo. Nós estamos vivendo o tempo do fim, ou melhor, estamos no fim do tempo do fim.
O tempo do fim ele iniciou-se em 1844, né? Na realidade, mais precisamente, a partir de 1798 começa o tempo do fim. E de lá para cá já passamos um bom período de tempo. E então nós conseguimos enxergar que estamos no fim deste tempo. E o mundo tem anunciado isso. Eu não preciso ser repetitivo aqui. Nós temos visto nos telejornais as tragédias, não é? Naturais, ciclones, maremotos, terremotos, tsunamis, e cada vez mais a Terra vai clamando, a Terra vai chegando ao seu limite, à sua exaustão natural. Além disso, a gente tem visto também o maior número de doenças a se propagar. Não à toa estamos passando por esse período de pandemia, não é? A pandemia do Covid-19. Então, eu e você precisamos nos cuidar. E Deus, Ele nos faz uma solene advertência, que é a advertência da santificação, da transformação, do reavivamento e da reforma. E quando eu falo de reavivamento e reforma, eu gosto muito de falar a respeito de um rei chamado Asa. Asa, ele foi um rei muito bom. Ele foi um rei tão bom que em seu tempo o reino, certo, viveu um período de paz. Segundo Crônicas 14, o verso 1 diz assim pra gente: Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Então veja que interessante, Abias, não é, o pai de Asa, ele descansou. E interessante que quando o livro de Crônicas vem falando da morte de Abias, fala o seguinte: Abias, ele se fortificou muito, foi um rei que venceu batalhas, mas na morte dele, a Bíblia vem trazendo um pecado que ele cometia, ele não sossegava, né? E segundo Crônicas 14, verso 21, diz o seguinte: Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. Interessante, não é? Como esse verso termina falando da morte, do descanso de Abias, mas também relatando o pecado dele, que era a queda, não é? pelas mulheres. Então ele teve, a Bíblia diz, 14 mulheres. Imagine o tamanho do problema que ele não arrumou para ele, né? 14 mulheres. Mas então, dentre esses tantos filhos, né? Dentre esses 22 filhos e 16 filhas, quem é que reina em seu lugar? A Bíblia nos diz, como acabamos de ler, que foi o seu filho Asa. E vamos ver o que foi que Asa fez. Verso 2. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares de incenso, e houve paz no seu reino. Então a gente percebe aqui que quando Asa ele entra, não é, para ser rei de Judá, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele abole os altares aos deuses estranhos, os locais onde os judeus, não é, onde o povo ali cultuava a Baal, a Astarote, a Mamon e a todos os outros ídolos, não é, dos outros povos. E por esse motivo, houve paz e Asa reinou 10 anos. E essa leitura, ela mostra para a gente o seguinte, que é hora de nós também fazermos uma reforma em nossa vida, assim como o rei Asa realizou em Judá. O que é que será que tem te trazido medo hoje? Será que você tem medo da morte? Será que você está com medo de contrair o coronavírus ou alguma outra doença? Mas será que esse medo, ele vem junto com alguma insegurança a respeito da sua salvação, a respeito da sua condição espiritual?
Será que é apenas um medo da doença? É importante refletirmos isso. E em refletindo isso, não é, parando para pensar a respeito desse assunto, será que nós não precisamos fazer uma reforma espiritual em nossa vida? Interessante que muita gente gosta de fazer reforma em casa, né? Eu tenho alguns parentes que eles passam o ano todo fazendo reforma dentro de uma casa. Já minha mãe tinha pavor de reforma. Todas as vezes que falávamos em reforma, ela ficava agoniada, nervosa, né? Ela perdia um pouco o equilíbrio. Se ela estiver me ouvindo agora, ela vai ficar até um pouco chateada, né? Porque eu estou falando isso. Mas, de fato, ela ficava e deixava todo mundo nervosa, né? Os pedreiros, meu pai e eu, que tinha que ficar escutando, né? Enfim, ela não gosta de reformar casa. E se mudar para uma casa que precisa de reforma, piorou. Ela fica mais nervosa ainda. Mas muitas pessoas têm prazer em reformar os seus lares, não é? Então seria interessante que tivéssemos também o prazer de sempre estar buscando uma reforma, uma mudança, não é? Tirar o que é velho. Sabe quando aquela parede está mofada? Aí o pedreiro vai lá, pega a colher, não é? E começa a descascar a parede para depois fazer um trabalho naquela parede, né? Para parar de mofar. A gente precisa tirar o mofo da nossa vida espiritual. A gente precisa abrir os armários, colocar sol para entrar ali, para a roupa perder aquele cheiro de mofo, né? Para o mofo sair do armário, de repente passar um pano para tirar aquela poeira, os ácaros, enfim. Se você tem carro, aí você precisa fazer uma oxi-sanitização. Depois você procura aí na internet. Você precisa fazer uma oxi-sanitização para limpar seu carro, para tirar o mofo, os odores e os ácaros ruins. E depois que você faz isso, seu carro fica tão cheirosinho. Pelo menos uma semana você sente o ar mais leve, mais puro. E é por isso que Ellen White, no livro O Grande Conflito, na página 601, ela diz o seguinte: estamos vivendo no período mais solene deste mundo. O destino das imensas multidões da terra está prestes a se decidir. Nossa salvação dependerá do caminho que ora seguimos. Cumprimos buscar uma experiência profunda e viva nas coisas de Deus. Você percebe que você não pode mais viver como você vivia antes? Você percebe que o seu cristianismo de ontem, ele não pode ser apenas uma base para hoje? Você percebe que você precisa crescer a cada dia? Que você precisa buscar uma transformação? É sobre isso que nós estamos falando. Nós corremos um risco muito grande de nos acomodarmos espiritualmente. E o apóstolo Paulo, ele falava, né, que para um público era papinha, para outra já era um leite um pouquinho mais sólido. E aí depois vem os alimentos mais sólidos, mais ricos em nutrientes. E assim também deve ser a nossa vida espiritual. Ontem, quando você aceitou a Jesus, você tomava leite. Depois você começou a tomar um mingau mais pastoso, mais sólido. Mas a partir de agora não, você precisa crescer mais. Você precisa introduzir novos alimentos, um arroz, um feijão, uma verdura, não é? Os cereais. Você precisa crescer espiritualmente. Eu preciso crescer espiritualmente. Então a minha vida espiritual com Cristo a cada dia deve crescer. E foi isso que o rei Asa fez. O rei Asa, além de ter feito as limpezas, né, as reformas espirituais que eram necessárias, ele governou o reino de Judá sob o comando de Deus, sobre as orientações de Deus, né? Ele pediu a todos, como a gente pode ver aqui no verso 4, 2 Crônicas 14, verso 4, que ele orientou todo Judá a buscar o Senhor, o Deus de seus pais, e que obedecesse a lei e o mandamento. Não era apenas uma reforma, era uma reforma, mas um reavivamento, uma mudança de costume, uma mudança de hábito. Primeiro ele tira tudo que está sujo e depois introduz um novo hábito, a lei, o mandamento, a busca diária pelo nosso Deus. E é isso que eu hoje, e que você também precisa. E veja mais, acompanhe comigo o que está aqui em 2 Crônicas 15, a partir do verso 1. Veio Deus sobre Azarias, filho de Obed, e este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e
todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Veja que texto maravilhoso, querido. Deus, ele fala aqui por meio do profeta Azarias. Ele fala, não foi apenas para Asa que ele fala para mim e para você hoje. O Senhor está comigo enquanto eu estou com ele. Se eu buscar, ele se deixará achar. Porém, se eu o deixar, ele também vai me deixar. Então é uma relação de causa e efeito. Deus, ele está preparado. Deus, ele está de braços abertos para me receber, para te receber. Mas eu preciso buscar. Porque se eu buscar, ele vai se deixar achar. Porém, se eu também me distanciar dele, ele não pode forçar. Ele não pode invadir a sua vida. Entendeu? Então ele vai aceitar o seu desejo, livre-arbítrio. Ele vai aceitar. Se você quiser que ele se esconda, ele vai se esconder. Se você quiser que ele o encontre, ele vai se deixar fazer achar. Então Deus está conosco. Permita que Deus o encontre. Permita que Deus tenha um relacionamento com você diariamente. Vamos para o verso 3. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não haviam paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes da terra, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam. Sede fortes e não desfaleçam. Que mensagem poderosa! Porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. E renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Que mensagem maravilhosa! E o verso 15 ainda diz para a gente: todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, de toda a boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Que mensagem maravilhosa, queridos! Que mensagem maravilhosa! E esses pequenos versos, recomendo que você leia o capítulo 15 todinho para você ver que bênção você vai encontrar aqui nesse livro. O profeta Azarias, filho de Obed, ele ratifica o que a gente está falando aqui, certo? Asa, então, ele elimina o altar aos outros deuses, restaura o altar do Senhor, ele fortalece-se, recobra o ânimo e volta a adorar o Senhor, e convida todo o povo de Judá e de Benjamim para fazer a mesma coisa. E então o resultado disso é qual? É que houve paz em seu reino. O verso 19 diz: não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Então imagine, Asa reinou muitos anos e teve paz. Ele teve paz porque ele obedeceu a palavra do Senhor. Mas isso não quer dizer que Asa não tenha passado por dificuldades. Isso não quer dizer que ele não tenha passado em alguns momentos por apertos espirituais, apertos em relação ao seu reino, ao seu governo, porque a palavra de Deus em nenhum momento ela diz que nós vamos ter uma vida livre de problemas. Não. A palavra de Deus nos assegura que vamos ter paz de espírito. A palavra de Deus assegura a mim, assegura a você, que você não vai temer a mortandade que assola ao meio-dia, não vai temer a praga que te rodeia, não vai temer, por quê? Porque 10.000 vai cair ao teu lado, 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido, está lá no Salmo 91. Você precisa crer e confiar em Deus. E o que Deus garante para você é que você vai ter paz. Ele não garante que você não terá doenças, mas Ele garante que mesmo em meio à doença, você vai ter paz
e você vai saber em quem você tem crido. Você vai saber em quem você pode confiar. Jesus sabia que não seria fácil, por isso mesmo Ele intercedeu e ainda intercede por cada um de nós. Convido você a abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 17, lá na oração sacerdotal, né? Uma grandiosa oração que Cristo intercedeu por si, por Ele e pelos discípulos. E essa oração, ela traz alguns aspectos interessantes. A gente consegue entender que a intercessão pelos discípulos dele não eram apenas os 12 discípulos, mas somos nós. Ele intercedeu por nós aqui hoje. E eu vou convidar você a ler o verso 14. João 17, 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Você se identifica com isso? Em algum momento você é odiado pelas pessoas? Em algum momento as pessoas zombam de você porque você é cristão? Porque você vai sábado à igreja? Será que alguém tem zombado de você? Será que você está com vergonha de vir para a igreja no sábado, achando que alguém vai te criticar porque você está saindo de sua casa num momento de crise, num momento de isolamento, para vir à casa de Deus? Será que as pessoas estão dizendo para você que se você vir à igreja você vai pegar o coronavírus? Será que você tem ouvido alguma coisa desse tipo? Mas será que essas mesmas pessoas também elas não vão ao banco? Será que elas também não vão ao supermercado? Será que algumas delas também não têm ido trabalhar? Pois é. E por que apenas o medo de vir para a igreja? Mas vamos seguir. Então Jesus aqui disse, falando com o Pai, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. A oração de Jesus para Deus naquele tempo foi, Pai, não tire os meus 12 discípulos aqui do mundo, mas os livre do mal. E é nessa oração que eu confio hoje. É por essa oração que eu me encontro aqui na igreja, neste dia de sábado, pregando para você. Eu me encontro aqui porque Deus, Jesus, Ele não pediu a Deus que me tirasse do mundo, mas Ele pediu a Deus que me livrasse do mal. E eu tenho plena convicção e certeza que se eu estou aqui, Deus Ele é suficientemente capaz de me livrar do mal. E o verso 16 diz o seguinte, eles não são do mundo como também eu não sou. Você que está em casa e eu, nós não somos aqui deste mundo. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros nessa terra estranha. Esse local aqui não pertence a mim nem a você. Nós não fincaremos raízes aqui eternamente. Eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu enviei ao mundo. Então Cristo, Ele te promete, me promete libertação do inimigo e consagração, ok? Cristo, Ele promete que você vai ser livre, que você vai ser liberto dos males e dos perigos. É por isso que nós devemos nos revestir do poder que vem de Deus, porque o dia Ele está perto. O dia Ele está próximo. Será que é hoje? Será que é amanhã? Eu não sei qual é o dia, eu não sei qual é a hora, eu não sei qual é o momento, mas a palavra de Deus tem um verso aqui extremamente importante para mim e para você. Abra sua Bíblia agora em Romanos 13. Romanos 13, ali, a partir do verso 11 até o 14, são versos que têm como subtítulo o dia está próximo. Por que o dia está próximo? Porque eles apontam para a segunda vinda de Cristo. E essa segunda vinda, ela deve servir como um incentivo, certo? Que nos faça levar a cumprir os nossos deveres como discípulos de Cristo. E olha o que diz lá,
E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Você conhece o tempo? Eu conheço o tempo. Eu sei que a gente tem vivido um tempo mau. A gente tem vivido o final do tempo do fim. Então você conhece o tempo. Você tem ouvido as mensagens. Você tem lido a palavra de Deus. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação, a nossa salvação, está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Não sei quantos anos você tem de Adventista, 5, 10, 15, 20 anos. Esse ano eu completo 21 anos de batismo e 26 anos dentro dessa igreja, nessa fé, crescendo a cada dia. O que é que eu tenho a dizer a mim mesmo? Que hoje o dia está mais perto do que quando eu conheci esta mensagem. Verso 12: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, em bebedices, em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais no tocante às concupiscências. Queridos, a gente conhece o tempo, a gente conhece o dia, a gente sabe que esse dia se aproxima, querido. Então, qual é a reforma que você precisa fazer na sua vida? Qual é a reforma que eu preciso fazer na minha vida? Nós precisamos fazer uma reforma. Nós precisamos de um reavivamento. E nós devemos refletir no que é que nós precisamos mudar. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Querido, não espere chegar um dia ruim. Não espere chegar um momento ruim. Não espere chegar a doença. Não espere chegar a tragédia no seu lar e na sua casa para você buscar o reavivamento, a reforma e a mudança. Em tempos de paz, se é que você tem vivido tempos de paz, busque essa mudança. Porque a palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Que Deus possa abençoar a sua vida. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infinito, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez nesse momento, se você tem esse desejo
de ter esse encontro com Cristo, se você tem esse desejo de estar mais perto dele, se você tem esse desejo de se transformar, de buscar reavivar-se e transformar-se e santificar-se, eu convido você aí da sua casa a se pôr de pé para orar junto comigo, ok? Então vamos falar com o nosso Deus. Convido você a fechar os seus olhos e fazer essa oração comigo. Grande Deus, soberano Pai, eterno Deus, Criador e Redentor, o Senhor nos criaste e nos colocaste aqui nessa terra com a nobre missão: compartilhar a tua mensagem com outras pessoas, levar luz a todos os habitantes dessa terra. Mas, Pai, em algum momento de nossas vidas, talvez nós tenhamos fugido um pouco desse objetivo, talvez tenhamos nos afastado de Ti a tal ponto que estejamos pensando que estamos longe demais. Mas, Senhor, neste momento, clamamos por misericórdia, clamamos por transformação, Pai. E assim como Asa fez uma transformação em sua vida, assim como Asa transformou o reino de Judá, nesse momento nós oramos e imploramos, ó Pai, transforma as nossas vidas, nos transforma, remove de nós as nossas imperfeições. Assim como o pedreiro com aquela colher de pedreiro vai lá e remove o reboco estragado de uma parede, Senhor, pega uma colher de pedreiro e também remove as imperfeições espirituais que tem em nossa vida. Remove, Pai, o reboco que está caindo, que está mofado, que está velho, que está destruído, que está atrofiado e enferrujado em nossas vidas. Tira, Pai, remove tudo isso de nós e nos dá um novo revestimento. Nos dá um novo coração, Pai. Tira o coração de pedra, dá-nos o coração de carne. E Deus Espírito Santo, preenche-nos do Teu poder, preenche-nos de Ti, ó Senhor Espírito Santo, para que nós possamos ser novas criaturas. É no nome de Jesus que nós oramos e que nós pedimos. Amém. Siga o canal da nossa igreja e eu convido você a voltar. Volta para casa porque a igreja está aberta e está esperando você aqui, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Tchau, tchau.